Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela vida de um dos santos mais queridos e venerados da Igreja Católica, Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Prepare-se para uma narrativa cheia de milagres, fé e devoção. Se você é devoto de Santo Antônio ou simplesmente curioso sobre a história deste grande santo, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Vamos começar! Nosso protagonista nasceu como Fernando de Bulhões, em 15 de agosto de 1195, na bela cidade de Lisboa, Portugal. Lisboa, com suas colinas e vistas para o rio Tejo, foi o berço de Fernando. Desde cedo, ele foi imerso em um ambiente de profunda fé e devoção. Sua família era nobre, mas muito mais do que isso, era profundamente religiosa. Além de ser uma cidade rica em cultura e história, Lisboa, no final do século XII, era um local onde a fé católica tinha grande influência na vida das pessoas. Fernando cresceu em meio a orações e histórias de santos, o que despertou nele um desejo ardente de seguir a vida religiosa. Desde criança, ele demonstrava um profundo interesse pela religião e um desejo intenso de entender mais sobre a fé. Aos 15 anos, decidiu ingressar no mosteiro de São Vicente de Fora, onde começou sua jornada de aprendizado e contemplação. Lá, ele aprendeu sobre as Escrituras e a teologia, desenvolvendo uma base sólida para sua futura missão. Aos 17 anos, sentiu o chamado para se juntar à Ordem de Santo Agostinho, movendo-se para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, um renomado centro de estudos da época. Coimbra era conhecida por sua vibrante vida intelectual, e o mosteiro de Santa Cruz era um dos centros de aprendizado mais importantes de Portugal. Foi aqui que Fernando, imerso em estudos intensivos, começou a se destacar por sua inteligência e devoção. No mosteiro, Fernando mergulhou nos estudos teológicos e filosóficos, mas algo dentro dele ansiava por mais. Ele sentia que sua vocação ia além dos muros do mosteiro. A vida no mosteiro de São Vicente de Fora foi apenas o início. Aos 17 anos, sentiu o chamado para se juntar à Ordem de Santo Agostinho, movendo-se para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, um renomado centro de estudos da época. Foi em Coimbra que a vida de Fernando tomou um rumo inesperado. As notícias dos mártires franciscanos de Marrocos chegaram até ele, e algo em seus relatos o tocou profundamente. Os relatos dos mártires mostravam uma fé inabalável e uma dedicação que Fernando desejava imitar. Inspirado por seu sacrifício, Fernando decidiu deixar a Ordem de Santo Agostinho e se juntar aos franciscanos, adotando o nome de Antônio. Essa decisão não foi fácil e enfrentou resistência, mas Fernando sentia que este era o caminho que Deus havia traçado para ele. Adotar o nome de Antônio foi um símbolo de sua nova vida e de seu compromisso com a missão franciscana. Ele passou por um período de intensa formação espiritual e ascética. Sua decisão de se tornar franciscano foi um testemunho de sua humildade e desejo de viver uma vida simples e dedicada ao serviço de Deus e dos pobres. Com um coração fervoroso, Antônio partiu para Marrocos com a intenção de pregar aos muçulmanos. Mas o destino tinha outros planos. Uma doença debilitante o acometeu, forçando-o a retornar à Europa. No caminho de volta, uma tempestade desorientou seu navio, levando-o à costa da Sicília. Este período foi extremamente desafiador para Antônio, mas também foi um momento de profunda reflexão e crescimento espiritual. Ele entendeu que suas intenções, embora nobres, nem sempre alinhavam-se com os planos divinos. Foi aí que a providência divina interveio. Antônio encontrou-se em Assis, onde participou de um capítulo geral da Ordem Franciscana, conhecendo o próprio São Francisco de Assis. Este encontro marcou profundamente a vida de Antônio e consolidou seu caminho como pregador. São Francisco ficou impressionado com a humildade e o conhecimento de Antônio, e isso levou à sua designação para pregar e ensinar teologia aos frades. Este foi um grande reconhecimento para Antônio e uma confirmação de seu chamado. Assis era um centro espiritual vibrante, e estar em contato com São Francisco e outros frades fervorosos alimentou ainda mais o zelo missionário de Antônio. Ele começou a pregar em várias regiões da Itália, onde suas habilidades oratórias rapidamente se destacaram. A simplicidade e a profundidade de sua mensagem ressoavam com o povo, atraindo grandes multidões. Antônio começou a pregar pela Itália, e logo suas habilidades oratórias se tornaram lendárias.
Com uma voz poderosa e uma mensagem apaixonada, ele atraía multidões. Seus sermões não apenas tocavam os corações dos fiéis, mas também eram acompanhados por milagres. Um dos milagres mais famosos aconteceu em Rimini, onde, após ser ignorado pelos hereges, ele pregou aos peixes, que se alinharam à beira-mar para ouvir suas palavras. Em Pádua, sua fama cresceu ainda mais. Ele se dedicou a ajudar os pobres e oprimidos, tornando-se um verdadeiro defensor dos necessitados. Sua compaixão e eloquência fizeram dele um ícone de justiça social e um exemplo de vida cristã. Antônio não só pregava a palavra de Deus, mas também vivia de acordo com seus ensinamentos, o que o tornava uma figura ainda mais inspiradora. Ele trabalhava incansavelmente para resolver conflitos, aconselhar aqueles em crise e proporcionar ajuda material aos necessitados. Os sermões de Antônio em Pádua eram aguardados com grande expectativa. Ele era capaz de falar com autoridade e clareza sobre as verdades da fé, e suas palavras tinham o poder de converter corações. Seu compromisso com a verdade e a justiça social o tornou uma figura amada e respeitada não apenas pelos pobres, mas também pelos ricos e poderosos que vinham ouvi-lo. Este período da sua vida foi marcado por inúmeros milagres e histórias de conversão. Os últimos anos de Antônio foram passados em Pádua, onde ele continuou seu trabalho incansável em prol dos pobres. A intensidade de seu trabalho, no entanto, cobrou seu preço. Em 13 de junho de 1231, aos 36 anos, Antônio faleceu no convento de Arcela, perto de Pádua. Sua morte foi sentida profundamente por todos que o conheceram. Seu corpo frágil não conseguiu suportar o peso de suas incansáveis atividades pastorais, mas seu espírito continuou a inspirar aqueles ao seu redor. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente, e milhares de pessoas afluíram para prestar suas homenagens. Apenas um ano após sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se Santo Antônio de Pádua. Seu túmulo em Pádua se tornou um local de peregrinação, onde até hoje, milhares de fiéis vão buscar conforto e milagres. A rápida canonização de Santo Antônio foi um testemunho de seu impacto profundo e duradouro na vida das pessoas. Os devotos de Santo Antônio acreditam que ele continua a interceder por eles, e muitos relatos de milagres e graças alcançadas são atribuídos à sua intercessão. A devoção a Santo Antônio é especialmente forte entre aqueles que buscam encontrar objetos perdidos, um dos muitos milagres pelos quais ele é conhecido. Sua vida e seu legado são um testemunho do poder da fé e da dedicação ao serviço dos outros. Santo Antônio deixou um legado imenso. Ele é conhecido não apenas como um grande pregador e milagreiro, mas também como um defensor dos pobres e um modelo de vida cristã. A sua devoção e compaixão continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua vida nos mostra a importância da humildade, da fé e do serviço aos outros. Através de suas palavras e ações, Santo Antônio nos ensina a viver de maneira mais próxima aos ensinamentos de Cristo. Vamos agora explorar algumas das lendas e milagres atribuídos a Santo Antônio. Quem não ouviu falar do milagre dos peixes? E você sabia que ele é considerado o santo casamenteiro? Estas histórias enriquecem ainda mais a figura já fascinante de Santo Antônio. Há muitas outras histórias que cercam sua vida, como sua habilidade de bilocação e os muitos milagres de cura atribuídos a ele. Cada uma dessas histórias adiciona uma camada de profundidade à sua já rica biografia. E assim concluímos nossa jornada pela vida de Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. Esperamos que você tenha sido inspirado por sua história de fé e devoção. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhar suas reflexões e experiências, e se inscrever no nosso canal para mais histórias sobre a fé e os santos da Igreja Católica. Até a próxima!